sei agora como é que se faz um artigo, né? E aí tem essa questão do plágio, que incomoda e preocupa, principalmente os professores, e deve preocupar vocês também, porque isso é importante, é complicado, né? O que é o plágio? Alguém sabe o que é esse plágio que a gente tanto fala? Professora, ao meu ver, seria utilizado um trabalho alheio sem fazer a devida referência. Porque acho que não importa você utilizar de outra pessoa, mas você tem que citar, né, o método que a pessoa utilizou, citar ela. Isso, citar a pessoa e o trabalho onde você pegou o dado, né? É exatamente esse mesmo raciocínio. Uhum. E o plágio, ele aparece onde? Quando você não cita a referência. No texto acadêmico, né? Seja na dissertação, seja no artigo. De repente, se faz um documento para apresentar na aula e você está usando o texto de outra pessoa e não citou, né? Eu ia até mostrar um vídeo para vocês aqui, mas por causa dos direitos autorais eu achei melhor não, né? E aí algumas pessoas dizem assim, é um erro metodológico. É um erro metodológico, sim. Só que a partir do momento que você encaminha para uma revista para publicar um artigo, ou que você está escrevendo a sua dissertação, significa, aqui no mestrado, que você já teve aula com a professora Sandra, né? Você já teve uma aula de metodologia antes, que te deu pelo menos alguns passos para que você entenda o que é e como não fazer. Né? Por exemplo, você pode citar errado, né? Mas não pode deixar de citar. Né? Nós já tivemos casos aqui de uma dissertação, a gente resolveu o problema, porque eu acho que a gente encarou como um problema, né, a ser resolvido. A pessoa foi para a qualificação com 80% do trabalho copiado. Então, eu fui para a banca e acho que a gente usou isso de uma forma, como é que a gente fala? Pedagógica, né, da aprendizagem. Tá? Eu cheguei e levei os artigos todos que ela havia copiado. Todos os autores. Então, não eram trechos, gente. Eram capítulos da dissertação inteiros, artigos inteiros dentro da dissertação. O que a gente fez? Dá um prazo, reprovou na qualificação, foi fazer de novo. Ela arrumou. Aí a gente fez a qualificação, ainda tinha trechos aí, trechos. Mas, professora, eu vou mostrar para vocês assim, eu coloquei a citação, eu coloquei o nome do autor, mas não citou corretamente. Tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar como não fazer plágio. Por quê? Nós não tiramos tudo da nossa cabeça. Né? Como estudante, a gente vai citar autores, a gente vai copiar autores. Vai copiar a ideia ou vai copiar o trecho, porque é muito importante. Nós citamos direto legislação, a lei tal, o artigo tal. Vocês estão copiando isso da lei. Isso é uma cópia. Tem que citar corretamente. Então, a gente vai copiar o tempo todo. Só que copiar com elegância, dizendo, eu copiei do Bruno, eu copiei do Davi, eu copiei do César, do André, esse trecho é do trabalho do César. Está lá no artigo tal. Eu posso me autoplagiar? Não devo. Então, mas, professora, eu já publiquei, esse capítulo da minha dissertação está publicado no artigo com a minha colega e com o meu professor, outro que não é meu orientador. Então, você vai usar o teu trabalho como qualquer outro. Você vai citar o teu trabalho. Né? Porque ele não é só teu, ele é teu, da tua colega e do teu outro professor. Entende? Então, quando eu vou escrever a minha dissertação, eu tenho que ter esse cuidado. Se eu já publiquei parte dessa dissertação, eu não posso simplesmente colocar o capítulo bonito lá. Mas ele está todinho na revista X, publicada com outro professor. Vocês entendem isso? Então, professora... Ai, desculpa. Eu tenho uma dúvida, aliás, eu sempre tive essa dúvida do autoplágio. Quando eu ainda escrevo com outro colega, ok. Mas quando o artigo é só meu, e aí eu vou escrever, mesmo assim, quando a autoria é única minha, isso é autoplágio? Eu tenho que abrir aspas e dizer, como já dito no artigo tal, no trabalho tal? Se tiver publicado, se estiver publicado em revista, sim. É autoplágio. Tá? É autoplágio. E aí, eu acho isso muito preciosismo, mas os farejadores pegam isso como plágio, sim.
Tá? Você não vai ter um problema de ser processada, por exemplo. Ninguém vai me demandar porque sou eu mesma, Isso, mas a você questão mesma. Mas pode ocorrer de você ser, por exemplo, manda para uma revista, ou publica o livro, alguma coisa, e alguém te diz, escuta, isso aqui está publicado no artigo tal, né? Então, isso é uma coisa que é até meio recente, não tem 10 anos essa questão do autoplágio, o pessoal está cobrando demais, né? Mas a gente tem que ter o cuidado, tá? Para evitar. Às vezes eu escrevo meus artigos com todo cuidado, porque eu já sei muita coisa de cor, né? As referências, as citações eu sei de cor, mas mesmo assim, no final, eu vou lá e coloco no farejador, para evitar, para tirar dúvida, né? Para ver se está tudo certo. E para evitar que alguém amanhã ou depois venha me cobrar alguma coisa, né? Já trabalho com a metodologia há um tempão, já pensou que vergonha, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Pois não, fale. Professora, uma dúvida. O que a senhora recomenda como farejador? O que é qual o software, qual que é o aplicativo, sei lá? Tá, eu comprei pela internet. Pergunta. Eu comprei pela internet, Plagius Professional. Vocês jogam lá, Plagius, vou colocar aqui no WhatsApp. Professional. Quer ver? Vou lá no WhatsApp, Plagius Professional, se não me engano. Eu paguei como é que se diz? Uma licença para utilizar por 2 anos, em torno de R$60 eu paguei, né? E aí você você pode passar um arquivo, 2 arquivos, e ele fica buscando na internet, ele pode buscar no computador também, e aí ele indica exatamente, por exemplo, tem casos assim, da citação aparecer em 5 artigos, por exemplo, né? Ele mostra para você o link do trabalho publicado, né? E aí você pode corrigir, pode arrumar a citação, alguma coisa assim, tá? Esse é um deles, tem outros. Outra dúvida que eu tenho é o seguinte, não sei se é dos colegas também, mas às vezes, por exemplo, você está lendo alguma coisa sobre um artigo jurídico e você vai usar aquela mesma ideia. Você vai citar no trabalho, mas você não vai botar, entre aspas, no texto como citado no artigo tal, mas você está usando aquela ideia, daquele trabalho. Isso. Como é que eu operacionalizo isso? Eu simplesmente cito que eu peguei aquela ideia lá, ou só a referência ali, a nota de rodapé ali, a referência já é suficiente? Tá. Como é que é o seu nome? Fábio. Oi, Fábio. Fábio, assim. Tudo bem? O que você tá. É difícil isso, a gente vai ter que se acostumar, né? Mas tudo bem. Quando você faz isso, você faz uma citação indireta. O que você está fazendo é provavelmente uma paráfrase, né? Você escreve a ideia do autor com as suas palavras. Seria isso, certo? Exato. Isso é uma citação indireta. Então, não necessita de aspas, não necessita de escrever com outra letra e nem destacar no texto. O que você vai fazer ao final desse trecho, ou ao final do trecho, você coloca entre parênteses, se for autor-data, o sobrenome do autor e o ano do trabalho. Tá? Não é obrigatório colocar página, é opcional. Mas você poderia, inclusive, colocar a ou as páginas de onde você tirou. Tá? A BNT recomenda. Então, veja, Então, por isso, o que acontece na maioria das vezes como plágio? As pessoas pegam o trecho copiado inteiro, por exemplo, as 5 linhas copiadas, e deixam sem aspas, sem destaque, e ao final colocam o nome do autor e o ano. Isso sim, cópia. Então, você está dizendo, o que você está dizendo para mim? Eu leio, né, como vocês leem legislações, vocês entendem, bateu o olho, você sabe que é o artigo tal, não é? Eu tenho isso, eu bati o olho, eu sei que aquilo ali é uma citação indireta, certo? Mas a hora que eu vou colocar no farejador, ele vai acusar como plágio, porque você citou errado, né? A forma como você colocou, por exemplo, entre parênteses, o nome do autor e o ano, está dizendo para mim que a ideia é do autor, mas você escreveu com as suas palavras. Então, é plágio, porque você copiou e não disse que é exatamente, entre aspas, né? Eu vou mostrar aqui também. Então, a curta, até 3 linhas é uma citação curta, só vai colocar entre aspas. E aí é obrigatório colocar o autor,
o ano e a página, para onde você retirou, tá? E aí você pode usar normalmente, né? Não sei se esclarecia a tua dúvida. Tranquilo, professor. Obrigado. Vai voltar nisso, tá, Fábio? Eu vou voltar a falar disso mais pausadamente. Rodolfo, quer falar? Então, não sei se a professora vai tratar mais sobre referências lá na frente, mas é uma dúvida que surgiu na questão autor-data e nota de rodapé, né? Quando eu coloco o autor-data, é necessário fazer a referência na nota de rodapé ou não? Não. Quando você usa autor-data, a única coisa que você pode colocar no rodapé é uma observação, uma explicação, tá? Uma tradução. Tá? A referência completa vai lá para a listagem, lá no final, em referências. Então, isso no autor-data, né? No outro tipo que a gente vai tratar hoje também, que é nota de referência, alguns chamam nota de referência, ou tem outro nome agora, fugiu. Você coloca o númerozinho e remete à nota de rodapé. Então, a referência completa está no rodapé. Essa é a diferença. Autor-data permite rodapé somente para explicações. E quando tem essa nota de rodapé com a referência lá no final, também se coloca as referências ou não? Sim. O sistema numérico, lembrei, o sistema numérico ou o sistema de referência, você vai usar. Por isso, eu acho que é trabalho dobrado, porque você coloca a notinha, coloca a referência na nota do rodapé e a referência completa vai para a lista também, tá? Então, são as duas formas. Mas eu vou tratar disso hoje ainda, se der tempo, tá? Senão, na próxima aula, a gente inicia já com as referências. Vou chegar lá. Obrigado. De nada. Então, eu só vou colocar aqui para vocês a definição de plágio, e aí a gente... Eu acho que eu estava com o negócio aberto. Cadê agora? Aqui, ó. Eu peguei no Google. Vocês estão vendo aqui o que significa plágio? Dá para ver na tela? Sim, professora, dá para ver. Ok. Então, ó, ação ou efeito de plagiar, de expor ou de mostrar uma obra intelectual de outra pessoa como se fosse sua, tá? Apresentação que alguém faz de algo como se fosse de própria autoria, quando na verdade foi criado ou pertence a outrem. Cópia, imitação, plágio de um livro, trecho de música, de uma pintura. Vejam, eu coloquei aqui a referência de onde eu tirei, tá? Isso aqui eu copiei da internet, o endereço está aqui embaixo, ó, tá? Então, até numa simples aula, num simples trecho que eu cito por uma aula, eu tenho que ter esse cuidado, tá? Professora, isso acontece muito na área nós, como operadores do direito, a gente sente muito essa necessidade, porque acontece muito mesmo, e ainda mais agora no sistema PJE, né, que as petições ficam expostas, né, à visitação, a quantidade de plágio de peças vem acontecendo com demasia. Nós tivemos até uma denúncia um tempo atrás, né, de plágio em peça processual, né? Isso. Ficou muito chato, né? Vejam aqui. É crescente. Cada dia é incrível. Vou mostrar só mais uma tela aqui para exercício, tá? E aí, ou melhor, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos, que dá tempo da gente ali, 10 minutos, que dá tempo de tomar um cafezinho e voltar, pode ser? Pode ser. Pode ser tudo. Excelente. Combinado. 2h43, ok?